Estamos aqui para fazer essa abertura dessa mesa de conversa. Aqui tenho o Marilov, a Evelise e o Anilton Levi. Por favor, senhores, apresentem-se. Bem, meu nome é Marilov, acho que agora é o nome artístico Marilov, conhecido pelos 4 cantos do mundo. Sou poeta, sou escritor, nasci aqui no Tarrafal e só saí para Portugal e alguns outros países, mas em representação da minha arte. Acabei de lançar um livro intitulado O Rap da Primeira Dama. Também faço poemas há mais de 15 ou 16 anos e o meu espaço de inspiração é o Tarrafal e espero continuar por aqui, mas tendo sempre o mundo como referência a partir deste meu canto, não é? Olá, chamo-me Evelise, sou declamadora e poeta também. Já há algum tempo atuando no campo literário. Como tinha que ser, Tarrafal foi um campo de inspiração e tanto, não é? As suas praias, o ar, o tempo e a história, principalmente, não deixaram de me inspirar. E essa inspiração fez com que eu fizesse a poesia e continuo declamando. Bem, eu sou o Anilton Levi, natural de Tarrafal de Santiago. Dedico-me na escrita de poesias e outros géneros literários. Também faço teatro há vários anos que venho dinamizando o teatro aqui no Concelho de Tarrafal com o grupo Cómicos Tarrafal. Há 2 anos iniciei um programa no YouTube e tenho estado ativamente nessa plataforma divulgando arte e música, o que acontece em Cabo Verde para o mundo fora. Já vimos que temos jovens aqui de diferentes facetas que representam diferentes partes das artes aqui no Tarrafal. Sabemos que estamos no antigo campo de concentração do Tarrafal, agora transformado em museu. Daí pergunto ao Anilton Levi qual é a sua leitura sobre Tarrafal como um espaço de criação. De facto, Tarrafal tem uma história marcada por grandes criadores, grandes poetas, escritores e atores no contexto geral que têm dinamizado e levado Cabo Verde a mundo fora através da música, através de outras formas de expressão artística. Temos grande representatividade e acredito que a nossa história, a nossa posição geográfica nos beneficia muito e principalmente o silêncio. Eu diria que o silêncio é o segredo para esta germinação e esta inspiração que temos cá em Tarrafal. Diria o Marilov que Tarrafal é uma panela que se faz pipocas. Coloca o milho, depois arrebenta, fica pipocas e espalha pelo mundo. Mas esse seria o Marilov a explicar melhor essa imagem que ele tem de Tarrafal. Sim. Evelise, sabemos também que Tarrafal é uma zona do litoral e você, como sendo também de uma zona do litoral, a bela paisagem da Ribeira da Prata, como você vê o mar como um espaço ou como aquilo que representa o simbolismo da inspiração poética? Anilton falou em silêncio. O silêncio e o mar formam um conjunto harmônico para que haja inspiração. E formam um ambiente propício para que deixamos transparecer o que há dentro de nós. E dentro de nós há poesia, há tudo o que mais belo. Então, falar da Ribeira das Pratas, falar de onde eu nasci, onde eu criei,
falar da maresia e, principalmente, falar de todo o conjunto é falar de uma palavra só, de inspiração. Porque é impossível ficar indiferente ao ambiente, ao espaço e ao sentimento de tirar para fora o ferver, não é? Da beleza e do bem. Marlof, sabemos que Tarrafal foi considerado antigamente como terra de desterro e o mar serviu como a ponte para que chegassem aqui os primeiros, podemos dizer, os desterrados. Como vê Tarrafal e o simbolismo do desterro? Bem, é uma questão bastante interessante porque normalmente a nível literário, a nível de história de Cabo Verde, os cabo-verdianos têm a tendência de usar o mar para fuga, para a procura de vida melhor. Mas Tarrafal serviu como espaço de chegada de desterrados, primeiro de Açores, Madeira, depois do continente português, que acabaram por ocupar o campo de concentração. Mas a questão do desterro aqui no Tarrafal não começou com eles. Como sabemos, a fuga de escravos teve como ponto final, se calhar, a fazenda, não é? Agora, há uma questão geográfica que é necessário reparar no Tarrafal, que é necessário observar, que poucas pessoas observam. Que o Tarrafal geograficamente ou geologicamente é completamente cercado por montanhas. Como disse o Nilton Leviantes, aqui se cria, aqui se cala, aqui se inventa, aqui se reinventa. Quem consegue se agigantar, podemos dizer assim, consegue ultrapassar essa montanha. Então temos tipo que milho arrebentar. Temos milho arrebentar numa panela cheio de pipocas, não é? Essa pipoca é todo esse fluir, essa arte, essa vontade de fazer, a vontade de querer. Eu acho que tem algum Deus que nos deu tudo quanto é natural. Temos praia, temos a natureza, mas também temos seca que condiciona o homem. Mas temos esses homens que criam a partir disto. Repara que qualquer criação aqui no Tarrafal é novidade, é ato de comemoração. Porque o espanto e a arte aqui no Tarrafal está intimamente ligado, não é? Então, Tarrafal como espaço de criação e de inspiração faz todo sentido para falarmos, para trazermos aqui. Agora, sempre há essa condição, sempre há esse tipo de condicionante em relação ao próprio espaço, não é? O campo certamente foi escolhido como um espaço bem definido para o desterro. É só reparar aonde o campo está situado, é só reparar que do outro lado da cidade tem praias de coqueiros e areias brancas. Do outro lado tem a Ribeira da Prata, praia de areia negra e Chombão. Há um contraste, há uma forma de fuga, mas é o medo que se cria. Porque criou-se um medo no Tarrafal para quem viesse de fora. Qualquer ideia de vir para o Tarrafal era um desânimo, era um desagrado, não é? Ficou esse medo, mas também quem ficou não teve a outra saída se não criar. Quem cria também se alimenta, não é? Anilton Oliveira, sabemos que o social, a seca e a estiagem fizeram parte do imaginário da criação dos nossos poetas antigamente. Como você vê agora a nova forma de escrever, ou de reescrever? Eu acredito que tudo que foi escrito antes é de grande importância e valor para podermos conhecer o que existia antigamente, a forma de escrita, o que escreviam, as temáticas, o motivo do tal. E hoje há assuntos que antes foram escritos que continuamos a escrever porque há algo ainda para resolver. Porque temos esta preocupação de mudar os paradigmas, a nossa condição. Somos inquietos
a nossa forma de ser e de estar. Vivemos todos os dias com problemas, deparamos com problemas, queremos resolver os problemas. Os poetas pegam nesses problemas e levam ao papel, mas eu particularmente com o intuito de mudar a situação que temos atual. Se há algum problema por resolver, eu acredito que escrevendo e divulgando conseguimos contagiar outras pessoas para com que mudamos essa paradigma. Mas se ficarmos no silêncio e não fazer nada, a situação vai agravando. Então, o que nós escrevemos hoje é o que vivemos hoje. E amanhã queremos um mundo sempre melhor. Ou um poeta quer um mundo sempre melhor. E se hoje estamos como estamos, a culpa é nossa. E o poeta tem uma culpa maior, porque não conseguiu reverter isso. Nós sabemos que no imaginário do mundo da escrita e da poesia, o silêncio pode ser ou é um dos aspectos que faz parte da inspiração. Eu vi furtar como uma jovem e mulher, como você vê a resistência e as novas escritas nesse novo mundo? Eu costumo pensar muito que fazer arte é fazer uma viagem interna, uma introspecção. E falar do silêncio é falar da arte, porque não é só um silêncio, um qualquer silêncio, um silêncio e ponto, é um silêncio falante, um silêncio revelador, um silêncio que consegue mostrar-nos o que não conseguimos ver, porque é o silêncio que nos mostra aquilo que está dentro de nós. E fazer arte atualmente no mundo de barulhos, no mundo de cegos, é viajar para dentro de nós, encontrar esse silêncio e transformar esse silêncio em arte, em poesia e em história. Marlof, como Evi disse, como é fazer arte nesse mundo de barulho? Bem, a pergunta reverteu, mas para complementar a minha amiga, tinha uma grande escritora, uma poetisa, uma contista brasileira, que o nome dela é Clarice Lispector. Uma vez ela disse que é difícil fotografar o silêncio. E quem consegue fotografar o silêncio já sabe o que é o espanto da arte. Eu acho que o meu amigo Anilton, em um certo momento, conseguiu atingir esse ponto, mas parou. Tudo bem. Agora, acho que o mundo de barulho, acho que a arte tem mais capacidade de fazer barulho do que meros seres humanos. Porque, através de introspeção, como tinha dito a minha amiga, e toda a capacidade que um artista tem de criar, é capaz de levar a sociedade à verdadeira realidade do que se passa. Porque, às vezes, achamos que estamos certos perante o assunto, mas muitas vezes não estamos certos. E o artista, o poeta, o escritor, é o foco, é a luz que o influencia. Mas também, muitas vezes, de tanto influenciar, também é perseguido. E esse espaço é o espaço onde pessoas foram perseguidas, foram impedidas de terem acesso, por exemplo, a livro. O que estamos a ver aqui são obras que foram proibidas terminantemente, e presos não podiam ter acesso a essas obras, não é? Por isso que estou a insistir no espaço de inspiração e criação. Você tem todo o historial que tem sobre o Tarrafal, mas a cidade, o município conseguiu ter artistas de envergadura internacional. Estamos a criar mais ainda, não é? Há uma coisa que tem que ser estudada. Por que aqui se cria tanto? Por que aqui temos cada vez mais grandes artistas, independentemente do que se vê ou não a partir do sul? Porque nesta ilha, para se ver Tarrafal, primeiro você tem que ir para o sul. Mas normalmente é o norte que
ditas coisas, porque o foco sempre é do norte para o sul. Mas aqui é o contrário. Revertemos as tendências. E há um discurso de que o Santiago Norte precisa de. Eu acho que ele não tem toda a razão, porque é necessário ver para as pessoas, ver para as necessidades das pessoas, por causa algumas dessas oportunidades têm sido atendidas. Agora, a questão do barulho. Acho que há duas tendências da criação do mundo. Essa mesma criação também faz parte do Tarrafal. Somos parte do mundo, somos invisíveis a nível mundial, mas a arte nos tem feito aparecer a nível mundial. Mas, ainda sobre o aspecto do barulho que perguntaste, tem guerras, tem paz, mas paz também. E ao contrário de tudo o que se diz, paz talvez é por falta de barulho que tem sido quebrado. Porque não é só a guerra que deve ter barulho, paz também deve ter barulho. Mas Tarrafal passou de terra da opressão e hoje há muitos que dizem que Tarrafal é terra de liberdade. Como vês a liberdade nesses dias? Bem, eu acredito que a liberdade ela ainda não é plena. Quando vemos a definição da liberdade, para mim, continuamos sempre na luta pela liberdade. Não é à toa que eu escrevi um poema que diz essa luta pela liberdade. É um poema em crioulo. Dá. Para declamar? Sim. Não, tem outro que também é sobre liberdade, que diz 25 versos da liberdade. Quero viver como um pássaro que voa, procurando um lugar seguro para morar. O grito da esperança que soa, procurando um ouvido que tenha luar. Quero acordar como o galo que se liberta logo ao amanhecer e desperta o escuro, como os raios do sol. Como as ondas no mar quero brincar, livre sem medo e sem parar, voar sem limites, sem correntes, livre de corpo, de alma e de mente, abrir todas as portas, mesmo aquelas que nunca foram abertas. Libertar a mente do homem preso no vazio do pensamento e do sentimento. Pergunta-me pelas minhas armas, estão nos teus olhos, são apenas palavras. Eu diria que continuamos nessa luta, nesse querer estar livre, nesse querer poder falar sem ser oprimido ou sem ser posto de lado, ou sem ser visto como partido A ou partido B, porque ainda temos este medo. E eu diria que um problema maior ainda do Tarrafal é não saber aproveitar do talento, do que temos de bom, e acabam sempre por perder na diáspora. Vimos muitos jovens com potenciais, com talentos, que acabam por ir no caminho da imigração e lá nunca chegam a se encontrar, porque só se encontra aqui no Tarrafal e a sua inspiração está cá. E na terra dos outros tem que viver de uma forma que não foram habituados a viver, estão a viver para sustentarem-se, mas numa área que não querem. Estão a viver presos num trabalho que não é deles, numa terra que não é deles. Temos perdido talento nessa viagem. Eu acredito que se demos valor e importância para o talento que temos cá no Tarrafal, conseguimos que esses talentos destacassem na sua área de atuação, no teatro, na dança, na música, na pintura, nas diversas áreas. Eles saíam de cá do Tarrafal para ir à diáspora representar a sua arte, mas não ser escravo em terra dos outros. Evi, como uma jovem mulher, como vês a representação da mulher no espaço da criação, principalmente aqui no seu concelho? É difícil falar da mulher sem falar da evolução, não é? E falar da mulher, da atuação da mulher no mundo artístico, é falar
propriamente da evolução, porque a mulher não tinha essa liberdade de fazer arte e faltava incentivo. E não era porque a mulher não é artista, porque a mulher sim é artista. A mulher é fonte de inspiração e não há quem diga o contrário. E falar da relação entre a mulher e a arte aqui, principalmente em Tarrafal, há sim mulheres que fazem arte, mas há pouco. Falta incentivo, falta esclarecimento, acredito eu. Falta um olhar de evolução, um olhar além, um olhar a longo prazo, não é? De se motivar as mulheres a fazerem arte, a verem que não é só para os homens e não é algo onde vai se perder tempo, mas é algo que renova, que nos transforma e que simplesmente nos completa, nós como mulheres. Mário, vês a nova geração a lutar para que esse desiderato defendido pela nossa convidada Evi se concretize? Bem, é uma questão bastante pertinente, não sei, mas essa geração agora, a nível de arte ou nível de literatura ou qualquer arte, sempre tem jovens que se interessam pela arte, qualquer tipo de arte. Agora, diferente do que se vê, é que todos estão a fazer arte, querem fazer arte. Agora, você pergunta que se faz, que todo mundo indaga, interroga. Qual é a tua referência? Onde você se inspirou? Qual é o caminho que você usou? Quantos livros é que leu para ser escritor, para ser poeta, para se assumir como poeta e escritor? Para daqui a 10 anos, quando voltamos para trás, ele participou nisto, e ele não desistiu. Mesmo não tendo o resultado monetário que é, mas ele manteve firme. É isso que se faz a arte. A questão é esta. Já temos milhares de rappers, músicos, escritores, poetas, que há uns tempos atrás se afirmaram isso. Mas hoje não temos. Essa questão de referência. E você hoje encontra pessoas jovens, escritores, a afirmarem categoricamente que não gostam de ler, mas vão escrever a história deles. Mas como escrever sem referência? Como escrever sem me preparar? Como escrever sem saber que o Mário Lúcio também fez isso? Como fazer esse Mário e conhecer a literatura de Mário Lúcio, de José Tavares e de Onilton de Vigo, qualquer um? Primeiro você tem que ser humildemente adaptável a si mesmo, trabalhar a sua identidade pessoal, depois ser super como artista. Agora, diga-me, quantos artistas temos aqui no Tarrafal? Quanto? Quem é artista no Tarrafal? Quem cria no Tarrafal? Quem acredita na sua arte aqui no Tarrafal? Quem luta pelos outros no Tarrafal? Quem larga a sua família, larga a sua casa, a qualquer hora, para lutar pelos outros? Hã? Quem já teve 10, 15 anos a fazer e nunca foi visto e nem se interessou em aparecer porque o amor pela arte fala mais alto. Temos de diferenciar isso e saber quem é artista, quem faz arte ou quem faz arte e pensa fazer arte quinta-feira e na sexta-feira já é artista. Temos de saber diferenciar isso para podermos saber quem homenagear, quem reconhecer e quem recorrer. Isto é uma crítica que o Mário está a fazer aos artistas? É uma chamada de atenção que estou a fazer ao mundo. A partir do Tarrafal. Onilton de Vigo, como você vê essa afirmação do Mário Lopes? Bem, eu acredito que o Mário Lopes deve ter razão no contexto que ele vê. Eu acredito sim. Eu pensei em ti. Eu acredito sim que devemos ter influências, temos de estar, porque nós somos fruto do ambiente em que vivemos.
Eu, por exemplo, já fiz dança porque frequentei um grupo aqui do Tarrafal que chama-se Filhos de Bibinha Cabral, que há mais de 15 anos faz dança aqui do Tarrafal e representa o Tarrafal ao mundo fora. E também faço teatro porque criei com primos que com uma câmera começamos a gravar sketches em cima da casa de forma improvisada. Há quantos anos? Agora faz 10 anos. Estás a ver? Isso. E ajudei a fundar uma associação literária cá do Tarrafal, que é Altos. Tudo isso são percursos, são influências que fui adquirindo ao longo da vida. E sou fruto disso. Eu sou espelho disso. A Ivy falou bem quando diz que a mulher, sim, deve-se marcar presença no mundo artístico, porque a mulher é fonte de inspiração. Ela sempre está presente em toda a forma artística que existe, a mulher está. Porque o artista veio de uma mulher e a mulher continua dentro do artista. E a mulher, se não tem voz ou se não é ouvida, é porque sim, a nossa sociedade é machista. Mas quem vai quebrar esse machismo deve ser a mulher, deve ser a sua forma de expressar. Aqui do Tarrafal temos o exemplo do batuque, onde a representatividade maior é a mulher. Ivy Furtado, o Anilton falou da representação da mulher. Como vês a mulher atualmente nestes cenários de um mundo em transformação? A nova linguagem da nova masculinidade, a educação para a paternidade. Como vês o papel da mulher nesse tempo de transformações, tanto sociais, económicas, políticas e principalmente tecnológicas? No cenário mundial atual, fala-se muito em empoderamento e é impossível falar de empoderamento sem imaginar logo a mulher. E mulher e empoderamento nesse cenário atual andam de mãos dadas. E é necessário trazer esse empoderamento para o lado artístico, para o campo artístico. E a mulher pode reafirmar a sua independência trabalhando e fazendo arte. Pode mostrar o quanto ela é forte, o quanto ela pode ser invencível, fazendo arte, se revelando um artista ou se revelando uma pessoa que pode transformar aquilo que sente em arte, em algo palpável, não é? E agora, atualmente, as mulheres precisam aparecer, mas não é só um aparecer, porque há muito tempo se tem se calado a consciência, as opiniões e os pensamentos da mulher. E arte é justamente isso, dar a voz, dar a vez, dar a chance de mostrar o que pensamos. E é por isso que a mulher não pode ser deixada de lado. Ela tem sim de marcar presença no cenário artístico. Marlof, você que é um destacado investigador, podemos dizer, na área cultural aqui do Tarrafal, como vês as mulheres do batuque, nomeadamente Nácia Gomes, Bebinha Cabral, Nhabalila, essas três mulheres que são o rosto do batuque de Cabo Verde e todas são ou têm raízes do Tarrafal. Como vês, chegamos ao ponto de afirmarmos ou de trazermos para o debate que Tarrafal
como espaço de criação. Eu acho que o tema não surgiu do nada. Como vês a representação dessas mulheres como os pilares da nossa cultura aqui? Muito bem. E é uma excelente questão porque essas mulheres representam hoje a força superior, talvez, onde as mulheres de hoje vão beber. Mas não só mulher, os homens também. Citando Simone de Beauvoir, ela diz: nenhuma mulher nasce mulher, faz-se mulher. Não é? Você pode ter... Eu acho, sobretudo, que a nossa sociedade precisa, sobretudo os homens, precisam também ser um pouco mulher para atingirmos essa igualdade que é necessária. Agora, por que essas mulheres até hoje são faladas? Essa é a questão. Por que até hoje são faladas? Por que até hoje têm ecos? Por que até hoje inspiram? Mas não tinham escolaridade nenhuma. Eram donas de casa, tinham filhos, famílias para cuidar. Ou seja, tudo ao contrário daquilo que as mulheres pregam hoje. Até algumas delas sofreram esse tipo de machismo, essas expressões que hoje é muito usado, não é? Agora, a questão é o seguinte: da Segobe, Bia Cabral, e temos a Balila, essas senhoras aqui que eram falar, uns mais antigos e outros mais recentes, não é? E souberam transmitir através das suas letras, sobretudo o batuque, fita som, o verso sabe, uma realidade, e uma realidade, não sei se é triste, mas era o possível do que se vivia antigamente. E souberam transmitir com a forma real de observar e de passá-la de geração em geração. Agora, mais ainda é o seguinte: essas 3 mulheres, ou 4 mulheres, a questão que se põe hoje, se o Brasil, Berca, esses lugares, grandes figuras femininas são vangloriadas, são estudadas, são publicadas os seus pensamentos. Agora, a questão é: o que é que o país pode fazer com a riqueza que essas mulheres deixaram? Porque a liberdade das mulheres na atualidade depende também do que elas produziram. Porque são mulheres que certamente resistiram a uma sociedade machista. Sim. Que uma mulher colocar um torno em cima de um palco era mal vista. E é uma coisa: elas foram talvez das primeiras artistas femininas que saíram no interior de Santiago para cantarem, para fazer, sabe, como se diz em crioulo, ao lado de um homem que era completamente contra a moral e do que se pensava. A ética de antigamente, um homem e uma mulher que é solteira, que não conhece mulher, era um escândalo. Mal vista pela... Sim, era mal vista pela sociedade, até no regime colonial português, era um escândalo, não é? Então, elas tiveram a chance de quebrar esse tabu. Agora, questão: temos essas mulheres hoje? Repara que nenhuma delas viajaram para Portugal e França. Mais longe que uma delas, ou elas foram, é até Santo Tomé, numa vida sofrida, junto com o marido e os filhos, e voltaram. Continuaram nessa mesma vida até falecer. Não é? Agora, questão: aonde reside a força da mulher calvariana? A dimensão da força da mulher calvariana, aonde reside? Onde está? E na seca? Será que a seca é uma fonte de inspiração? Não é? Será que o Tarrafal, esse lugar de desterro, esse lugar de onde se põem os mortos, inspira, transpira? É o lugar onde grandes filhos estão destinados para ser grandes coisas, mas por infelicidade alguns acabam por irem por maus caminhos. Então,
Mas repara uma coisa. Tem épocas que Batuque cai em declínio. Mas o nome dessas pessoas mantém sempre na rebelde. E volta sempre a questão. O país está a tirar o melhor proveito destas senhoras. Temos essas senhoras, os seus pensamentos, ideias, valores, como valores da nação. E, pegando nessa questão, o batuque como uma forma de demonstração cultural que foi proibida e censurada pelo regime colonial, de certa forma, mostra a resistência destas mulheres. Também, pegando numa outra mulher, que eu sei que sabe a história dessa mulher, ela esteve presente e faz parte da história deste campo de concentração. Fala um pouco dessa. Estamos a falar de mulher. Ana de Chunchun. É uma figura que é esquecida. Nem sequer tem reforma. Ninguém lembra dessa senhora. O marido dela trabalhou no campo de concentração, o Chunchun, faleceu depois. Ela tomou lugar no homem, trabalhou com os presos angolanos. Foi a senhora que salvou os escritos de Luís Noveira. Ninguém dá importância a isso. É uma senhora que perdeu o pé quando trazia bens do centro da cidade até o campo. Foi a trabalho nos campos de concentração, nesse espaço, e que ela perdeu o pé. Claro, foi enviada para Portugal, mas acabou por perder o pé. Mas ela viveu numa situação complicada, nem Estado, nem ninguém via para essa senhora. Mas é uma senhora também que devia ser considerada e combatente de liberdade da pátria. Você defende que essa mulher deve ser uma mulher da nação? Não sei se ela deveria ser uma mulher da nação, porque para ser uma pessoa da nação, tem contributos que tens de dar, tem lutas que tens de enfrentar. Não acho que ela... Eu acho que ela é uma figura importante para o Tarrafal, não é? Para o Tarrafal. Agora, cabe penetrar na história dela, saber o que é que ela fez. Mas, para ser figura da nação, eu acho que é necessário outros atributos. É uma luta. Você tem que marcar a nação. Você tem que... O cheiro que você faz, o que você anda a fazer, condiciona, influencia as gerações. Anilton, como ver os jovens e a história de Cabo Verde? Principalmente a história do Tarrafal. Bem, os jovens estão perdidos, diria assim. Mas seria um pouco ofensivo. Então não vamos generalizar que nós estamos perdidos. Sim, estamos sempre perdidos. Os jovens estão sempre perdidos. Estão sempre à procura de. Nunca estão satisfeitos. Os jovens, quando se estão satisfeitos, também estão perdidos. Porque a satisfação plena é a morte. Enquanto estamos vivos, e nesse mundo onde acontece coisas que não planeamos, temos que estar preparados para dar a volta por cima sempre. E eu diria que a juventude deve cada vez mais posicionar em diversos campos, seja artística, seja política, seja social, mas tem que marcar presença, tem que fazer parte disso. Porque quando não fazemos parte e ficamos a reclamar ou a dizer que algo não vai bem e não fazemos nada para que algo mude, estamos a contribuir para este mal. Porque somos a força viva, somos a energia. Temos que ser, assim, voz da revolução e da resistência. Porque, como disse, estamos sempre à luta. Estamos sempre à luta. E não podemos parar nunca. E se hoje cá estamos, é para dar voz a esta luta que temos vindo a fazer há vários anos. E o meu papel é contagiar os outros, é fazer com que os outros possam levantar do conforto do seu sofá e batalhar para um mundo melhor.
o mundo que todos queremos. Evi, sei que és uma grande declamadora, por isso vou-te pedir para declamares uma poesia. É uma poesia de um grande escritor e fruto da inspiração de Tarrafal. Inclusive, é uma poesia que fala sobre Tarrafal como tinha que ser. O tema é: no aniversário de Tarrafal voltarei. No aniversário de Tarrafal voltarei. Para ser feliz, mesmo sem minha carne, mas direi: se alguém conheceu o mal, viu no teu chão erguer-se uma prisão. Quem te chamou de fulano de tal? Em forma plena habita ao norte a cara e o coração. Ainda que se sente ausente Tarafa, te deu o nome de Tarrafal. Se terei de voltar para o meu campo, ficarei feliz. Serei a última voz dos presos, a velocidade do pingente, carência do mendigo florido. Falar da minha terra será sempre o cheiroso mar preso na minha sepultura, que me cobrirá eternamente. E o meu corpo, que será terra de cultura, como um finado assassinado pelo Salazar. Um silêncio cru ao norte, do último lugar, sem lar. Marilov. Com esse poema, damos por terminado a nossa conversa. Agradeço aos nossos participantes